Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque na primeira conferência que a gente fez agora no sábado, dia 25, eu achei que estava gravando, fiz os testes no início e tal, mas acabou que no final eu fui olhar, deu um erro lá que eu não sei que erro que era, não sei porque não sei se era por causa de tamanho do arquivo final, alguma coisa do tipo. Eu sei que não gravou e aí eu decidi fazer esse vídeo aqui, que vai ser rápido, não vai ser nada demorado não, só para explicar mais sucintamente os 3 scripts que a gente fez nas conferências, né? Eu até amanhã, no domingo, eu também vou fazer a mesma explicação, mas aí depois o pessoal tendo esse vídeo aí consegue ter mais uma noção ali se esquecer alguma coisa, né? Alguma coisa do tipo. Então beleza. Eu fiz com o pessoal lá 3 exercícios que foram exercícios de shell script e de sistemas operacionais, tá? O de shell script foi aquele exercício 24 da lista 4, que é o que ele dá o link lá para você baixar os arquivos, e a gente não conseguiu fazer porque não tinha link que estava em pé, né? Os links que eles davam estavam quebrados, acabou que ficou meio na dúvida. O outro foi o arquivo, o exercício 26 da lista 4, que faz o brute force lá no servidor FTP. E o terceiro foi no laboratório 7, que eles pedem para a gente fazer uma média, para a gente tirar a média de taxa de entrada e saída registrada pelo comando iotop, entendeu? Aí o que acontece? Eu fiz um de cada vez ali e fui explicando para o pessoal, certo? Então eu não vou fazer o script do zero aqui, porque o pessoal provavelmente já vai ter visto a conferência, né? Então eu só vou passando por cada item, por cada linha dos scripts para poder explicar para vocês e ter um registro melhor disso daí, certo? Então beleza, a gente vai começar aqui com o search files, que é do exercício 24 da lista 4, isso mesmo, de shell script, tá? Então a primeira coisa que a gente fez aqui foi um if, para a gente poder testar os nossos argumentos, tá? Porque eu quero trabalhar com argumento aqui. Então eu vou fazer a entrega de 2 argumentos na execução do script. Uma que vai ser o link, que vai ser acessado pelo script, e outra vai ser qual extensão de arquivo que eu quero buscar dentro desse site para poder fazer o download, tá? Então eu vou passar 2 argumentos. Então esse bloco if, ele diz o seguinte: se o número de argumentos for diferente de 2, ou seja, maior ou menor que 2, tá? Então ele mostra 2 mensagens na tela ali, ó. Por favor, entrem com o link e a extensão a ser baixada. E aqui ele faz um pequeno exemplo. Cifrão 0 faz referência ao nome do arquivo, aí ele pede para entrar com o link e a extensão. Beleza. E aqui cifrão tralha faz referência à quantidade de argumentos passada pelo usuário. "-NE é not equal, então ele vai testar se a quantidade de argumentos não for igual a 2. Aí ele vai fazer isso daqui, e por último ele vai sair do programa com um código de erro 1, tá? E ele fecha o if aqui. Caso seja igual a 2 o número de argumentos, então ele não vai fazer o if, ele vai continuar a execução do programa normalmente aqui, tá? Depois, as próximas coisas que eu fiz foi setar algumas variáveis, tá? Eu setei 4 variáveis aqui. Uma delas é a URL. Eu joguei dentro da variável URL o conteúdo do primeiro argumento, que é o cifrão 1. E eu joguei dentro da variável xt o conteúdo do segundo argumento, que é o cifrão 2. Por que eu fiz isso? Eu poderia muito bem trabalhar só com o cifrão 1 e o cifrão 2, sem problema nenhum. Mas eu fiz isso meramente por questões visuais, tá? Para quando você for olhar uma variável ali, você saber de que se trata essa variável. E não apenas você olhar o número 1 e o número 2, entendeu? Então acho que é mais fácil visualmente para você ler o código depois. Aqui eu criei a variável date, tá? Essa variável ela vai receber o conteúdo desse comando aqui, ó. É o comando date, vai mostrar a data
tá? Só que a data numa formatação diferente. Vai mostrar o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos, o dia com 2 dígitos, hora, minuto e segundo. Tudo separado por traço. Tá? Então, o resultado, a saída desse comando vai ser jogada dentro da variável date. Tá? E aí depois eu criei a variável dir, e dentro da variável dir vai ter uma string chamada arquivos e essas duas variáveis aqui, separadas por traço. Essa variável xt é exatamente o que o usuário passou como segundo parâmetro. E essa variável date foi a variável que a gente acabou de ver aqui agora no final, que vai receber a data atual com as horas até os segundos. Tá? Então eu vou criar essa variável, e aí logo depois disso eu vou criar um diretório, usando o comando mkdir, vou criar um diretório cujo nome vai ser exatamente esse aqui, que é o conteúdo da variável dir. Tá? Então eu vou criar um diretório, a cada execução que eu fizer do script, ele vai criar um diretório diferente. Por quê? Pelo menos os segundos vão ser diferentes, inevitavelmente. Então, a cada vez que eu for executar, ele vai criar um diretório diferente e vai trabalhar dentro desse diretório. Por que eu fiz isso? Por meras questões de organização. Tá? Você vai executar o script várias vezes, vai baixar vários arquivos, depois vai ficar tudo embolado. Se você não fizer alguma organização dessa, você vai ter vários arquivos em uma pasta só, você não vai saber qual execução gerou quais arquivos. Entendeu? Às vezes você executa 2 vezes para baixar o XLS, ele vai criar arquivos repetidos, ou ele não vai baixar porque o arquivo já existe. Tá? Então, eu vi necessário querer. Não é necessário, mas eu vi que seria muito melhor, muito mais fácil a gente criar essa organizaçãozinha aqui. Ele entra nesse diretório, ele cria o diretório, depois ele entra nesse diretório para poder fazer os trabalhos efetivamente. Tá? E aí agora ele começa a fazer os trabalhos, ele vai baixar o link solicitado. Ou seja, o link foi passado pelo usuário como primeiro parâmetro. Tá? Então eu vou dar um wget na variável URL. A variável URL contém o primeiro parâmetro passado pelo usuário, que é o link. Né? E eu estou jogando todas as saídas do wget para o /dev/null. Ou seja, eu não quero que ele mostre nada para mim na tela. Eu estou jogando no stdout e stder, os dois para dev null. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou fazer agora um teste, eu vou testar se esse comando wget ele funcionou corretamente, tá bom? Então eu testo com a variável cifrão interrogação, que ela traz para mim o código de erro, código de status do último comando que foi executado, que no nosso caso aqui é o wget, tá? Então ela vai testar se essa variável contém o valor 0 ou não, porque para aqueles que não lembram, código de erro, código de status 0 significa que o comando foi executado com sucesso. Tá? Se o código de erro for qualquer outro diferente de 0, então ocorreu algum erro. Tá? A gente aqui não precisa diferenciar os erros, não precisa chegar nesse ponto, mas a gente precisa saber que o código de erro 0 significa que o comando foi executado com sucesso. Então ele testa para saber se o código de erro não foi 0. Se o código de erro não foi 0, ou seja, ocorreu algum erro, né? Ele manda um eco aqui, ó, o link informado parece estar quebrado. Verifica o erro e tente novamente. Tá? E aí depois ele sai do programa com o comando exit1. Porque você tem que sair, porque não adianta nada você executar o restante do programa se você não baixou a URL solicitada, certo? Se não, ou seja, caso o código de erro seja 0, ou seja, caso o comando tenha sido executado com sucesso, ele manda o eco aqui, ó, recurso baixado com sucesso. Tá? E aí ele parte para a próxima etapa. É um eco, ele vai avisar, realizando a filtragem para baixar os arquivos. Tá? Então ele vai começar a fazer a filtragem dos arquivos. Né? Ou seja, ele vai começar a pegar todos os nomes de arquivo cuja extensão a gente passou aqui pelo segundo parâmetro. Tá? Então ele vai dar um cat no index.html. O index.html é o arquivo que é gerado pelo comando wget, se a gente não passar nenhum nome de arquivo personalizado com a opção "-o", tá? Então ele cria um index.html aqui. A gente vai dar um cat nesse index.html, vai passar esse resultado via pipe para o grep, tá? Com as opções "-o" e "-z" maiúsculo. O "-o" ele faz o seguinte, ele vai pegar o padrão de texto que você quer, ele só vai mostrar esse padrão. Normalmente o grep ele mostra a linha inteira que contém esse padrão. Tá? O grep ele serve para isso, ele filtra linhas, tá? que contém um certo tipo de texto que você está procurando.
Tá? Agora, se você põe a opção "-o", ele só vai te trazer aquele texto, aquele padrão específico, e todo o restante da linha vai ser ignorado. Ele só vai trazer o que você quer. E é o que a gente precisa usar aqui. O "-e" maiúsculo indica o uso de expressão regular. Ou seja, a gente vai começar a usar expressões regulares aqui. Eu poderia usar o "e" aqui no início, egrep, né? Sem o "-e" maiúsculo. É exatamente a mesma coisa. O egrep é só um atalho para o grep "-e". Tá? E aí, depois do "-e", a gente vai abrir aspas duplas aqui e vai inserir a nossa regex. A nossa regex, para a gente construir ela, a gente precisa primeiro saber como que é o nosso arquivo. Tá? Como que o nosso arquivo ele vai vir criado. Então, eu vou dar um wget aqui no site para vocês verem como que vai ser o index.html, tá? Então vou dar um cat no index.html. O index.html, ele vem nesse formato aqui, ó. Ele vai vir com vários nomes de arquivo, entre aspas, aqui, ó, depois do comando href, aqui, depois da tag href, né? Então vai abrir aspas, um nome de arquivo, ponto, uma extensão e fecha aspas, tá? Então, o padrão que a gente vai utilizar para a gente pegar os nossos arquivos vai ser isso aqui, a extensão. Vai ser um ponto e uma extensão. E a gente vai usar como padrão também nomes de arquivos. Nomes de arquivos normalmente são letras maiúsculas, letras minúsculas, números, underline e aquele traço comum. Tá? Então a gente vai usar isso para poder a gente conseguir baixar os nossos arquivos aqui. Tudo bem? Então a gente vai fazer dessa forma. Para a gente montar a nossa regex agora, tendo em vista esse padrão, primeiro a gente vai montar uma lista. Essa lista ela é limitada aqui pelos colchetes, tá? E tudo que tiver dentro da lista é uma opção de caractere para estar nessa posição do meu padrão de texto, né? Do padrão de texto que eu quero buscar. Então, o que pode ter nessa posição aqui do meu padrão de texto? Pode ter um traço, que a gente já viu que pode ter arquivos com traço, tá? A gente já viu por aqui, eu não vou procurar muito, mas tem arquivos que tem traço. A gente pode ter as letras de A a Z minúscula, a gente pode ter as letras de A a Z maiúscula, a gente pode ter os números de 0 a 9 e a gente pode ter o underline também, tá? Eu coloquei o traço aqui na frente, porque colocar o traço no final, ou aqui no meio, depois entre um certo intervalo de caracteres, pode dar erro na regex, porque o traço dentro de uma lista ele pode ser interpretado também como um intervalo, tá? Então, para não dar erro, eu coloco o traço sempre no início da lista, tá bom? Então, a minha lista está pronta aqui, ou seja, eu quero todos os caracteres que possam estar contidos em nomes de arquivos, tá? E aí a gente tem o caractere mais aqui, que é um metacaractere, ele vai indicar o quê? Que essa lista que está vindo antes dele, essas opções aqui, elas podem se repetir infinitas vezes, mas elas têm que se repetir pelo menos uma vez. Ou seja, o nome de arquivo ele tem que ter pelo menos um caractere antes do ponto do nome do arquivo. Tá? Então você tem aqui um arquivo, você tem um arquivo aqui, teste 123 teste234.pdf. Isso é o nome de arquivo, tá? Então, essa posição aqui, onde está o caractere T, é um match para essa lista. Coincide com essa lista aqui. Eu apaguei aqui o ponto, perdão. Coincide com essa lista aqui, porque o T ele está dentro desse intervalo aqui, ó, de A a Z. Tá? Se eu botar um underline aqui, também vai estar. O E, o S, o T, o 2, o 3, o 4, todos eles são opções válidas para nome de arquivo, que estão dentro dessa lista. Tá? Só que uma lista por si só, ela representa apenas uma posição dentro de um padrão de texto. Então, se eu não colocasse esse mais aqui, ele ia pegar apenas uma posição de nome de arquivo. Ele ia pegar só o último caractere antes do ponto. Porque aqui a gente tem um ponto, tá? E logo depois a gente tem a variável xt aqui, que representa a nossa
extensão que a gente quer buscar. Então, se eu não botasse esse caractere mais aqui, para dizer que essa lista pode se repetir quantas vezes for, mas tem que aparecer pelo menos uma vez, ele só ia pegar o número 4, porque ele ia ver apenas esse padrão aqui, ó, um caractere só, que é uma das opções aqui que está dentro da lista, logo depois um ponto aqui e depois uma extensão, que nesse caso aqui eu botei PDF, mas poderia ser qualquer uma, XLS, doc, vai depender do que tiver aqui dentro da variável xt. Tá? Então por isso que eu tive que botar o mais, porque o mais ele deixa essa lista se repetir, tá? Infinitas vezes, mas somente com esse padrão de texto aqui. Somente com esse padrão de texto. Se vocês encontrarem algum nome de arquivo que contém algum outro caractere que não esteja aqui dentro dessa lista, vocês têm que adicionar dentro dessa lista para poder a regex funcionar e pegar esse arquivo também. Tá? A gente tem o mais e a gente tem um ponto, só que o ponto está escapado com contrabarra. Por quê? Porque o ponto dentro de regex, sozinho, ele é um metacaractere também. Ele representa o seguinte, qualquer caractere. Nessa posição aqui, do meu padrão de texto, eu quero que possa conter qualquer caractere. Eu não me importo qual o caractere que seja aqui, pode ser qualquer um, mas tem que ter um caractere ali. Mas pode ser qualquer um. Isso é o metacaractere ponto. Só que no nosso caso, a gente não quer usar ele como metacaractere, a gente quer usar ele simplesmente como um ponto. Então a gente tem que usar a contrabarra para escapar ele, ou seja, tirar os superpoderes dele, né? Deixar ele apenas como um ponto. Que é exatamente esse match aqui, ó, o nosso ponto da nossa extensão, tá? E logo depois do ponto, a gente tem a variável axt. A variável axt, ela contém o segundo argumento passado pelo usuário aqui, na execução do script, que é exatamente a extensão, que é a extensão da nossa busca, tá? Então aqui vai ter um PDF, ou vai ter um doc, ou vai ter um XLS, qualquer tipo de arquivo que você queira buscar, ele vai estar aqui. Agora, o cifrão, ele é um metacaractere em regex. Para que ele não seja interpretado como metacaractere aqui no nosso caso, porque ele está sendo usado como nome de variável, tá? Então a gente precisa fazer toda a regex entre aspas duplas. Tá? Tem que fazer a regex entre aspas duplas, porque aí o grep ele vai interpretar o cifrão e o que vier depois como nome de variável. Tá bom? A gente precisa usar aspas duplas. Se você não usar aspas duplas, usar aspas simples, então esse cifrão aqui ele vai ser usado como um metacaractere que indica o final de uma linha. E aí se eu botar final de linha aqui e depois eu botar essas três letras, ele vai dar erro. Porque como que você pode ter um final de linha e depois de um final de uma linha ter caracteres ainda? Não tem como, né? Beleza, então o nosso padrão aqui está montado, a nossa regex. E aí a gente vai jogar isso tudo. Isso tudo vai filtrar nomes de arquivos, só que pode ser que existam arquivos com nomes repetidos, tá? Pode ser que hajam entradas no nosso index.html que contenham o mesmo nome de arquivo, links para o mesmo arquivo, né? Então a gente passa isso para um pipe, para o comando unique. E o unique, ou então o sort-u, que é a mesma coisa, sort-u, tá? É a mesma coisa. O que ele faz? Ele remove as duplicatas, né? Ele simplesmente mostra só as saídas sem estarem duplicadas. E aí depois ele vai jogar tudo isso para dentro do arquivo arquivos-xt.txt. Isso aqui vai ser a nossa variável. Se eu quiser buscar arquivos PDF, aqui vai ter PDF. Se eu quiser buscar arquivos XLS, aqui vai ter XLS. Beleza? Então tá. Depois disso, eu vou remover o meu arquivo index.html para que depois, quando eu for fazer outra execução do meu script, esse arquivo já não esteja mais lá e eu consiga executar de novo o arquivo certinho. Beleza? Deixa eu só arrumar aqui aqui, certo, perfeito. Tá. Aí agora eu vou fazer o download dos arquivos, tá? Realizando o download dos arquivos. Estava escrito errado aqui. Beleza. Realizando o download dos arquivos XT. XT vai ser mais uma vez a extensão que a gente vai utilizar aqui. Eu vou iniciar um for. Peguei uma variável aqui de nome qualquer. Pode ser x, y, i, w, file. Pode ser qualquer coisa.
tá? Eu vou jogar como iterações para esse for cada linha do arquivo txt.txt, que foi o que a gente acabou de filtrar aqui, que vai conter os nomes dos arquivos que a gente quer baixar, tá bom? Então, para cada iteração ele vai trabalhar com um nome de arquivo, que está dentro desse arquivo aqui. Eu vou dar um wget na variável url barra variável sfile. A variável URL é o nosso link, é a URL passada pelo usuário como primeiro parâmetro. E aí depois uma barra e depois a variável file, que está aqui no for, tá? Que contém a linha atual ali do nome do arquivo que você quer baixar. Mais uma vez, eu não quero a saída do wget, eu quero que vá tudo para /dev /null, ok? E depois eu vou fazer um teste para ver se esse comando wget foi executado com sucesso. Então eu pego o código de erro, tá? Que ele vai testar o sucesso do comando anterior ou não. E se não for 0, ou seja, se o comando não foi executado com sucesso, ele vai dar um eco aqui falando que o arquivo não pode ser baixado. O link pode estar quebrado, tá? E aí eu fecho lá no final com aspas. E depois eu mando um else, ou seja, caso o código de retorno seja 0 mesmo, ele vai dar um eco falando o arquivo sfile foi baixado com sucesso, tá? E daí ele termina aqui no done, ok? Ele termina aqui, fecha o for. E esse é o nosso script, beleza? Esse é o script que vai fazer o download dos arquivos aqui. Então, para que a gente veja como ele funciona, eu vou fazer a execução aqui para vocês verem. Eu vou fazer a execução aqui para vocês verem. Então vai ser o seguinte. Aqui, ó. Eu vou iniciar o ponto barra e o nome do arquivo, certo? E lá no final eu vou usar arquivo XLS. Eu quero que ele baixe só os arquivos XLS. Ok? Então vamos lá. Olha lá, baixando o link solicitado. Olha lá, realizando o download dos arquivos. Olha aí, ó. Ele fez a filtragem todinha, começou a fazer o download dos arquivos. Começou a fazer o download dos arquivos. Vai ter alguns arquivos aí que o link está dentro da página, mas ele não vai conseguir baixar. Olha aí, ó. XLS não pode ser baixado, o link pode estar quebrado. Tá vendo? Ele achou 3 arquivos dessa maneira. Vocês podem testar aí, mudar a extensão. Você pode pegar um outro link, colocar aí também um outro link, também que vocês vão conseguir fazer a mesma busca, tá bom? Então esse aí é o nosso primeiro script, beleza? Ok. Então agora a gente vai partir para outro script que é o script que calcula a média. Ele vai calcular a média registrada pelo IOTOP, tá bom? Pelo IOTOP na nossa execução ali. Para isso, eu vou executar esse comando aqui para vocês verem só como o IOTOP funciona. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. A cada segundo ele vai mostrar um resultado pra gente, ó, tá vendo? A cada segundo ele está mostrando um resultado. Eu cancelei aqui, tá? Mas o que ele está fazendo aqui? O "-b", ele abre o modo não interativo. Ou seja, ele habilita um modo que não é aquele modo interativo que fica mostrando infinitamente as leituras e gravações, as taxas de leitura e gravação. Então ele vai mostrar o quanto você quer e vai sair do programa. É isso que ele vai fazer. "-n20", ele fala que ele pede 20 iterações, ou seja, 20 leituras dessa. Ele vai pedir 20 leituras, 20 leituras, 20 leituras, tá? E quando ele fizer 20 leituras, ele vai sair. O "-d" é de delay, ou seja, qual é o espaço de tempo entre cada iteração do "-n". Isso daqui eu botei para 1 segundo, que é o padrão. Eu poderia deixar sem o "-d", que ele faria 1 segundo também, tá? E o "-o", deixa eu ver aqui. Eu não lembro o "-o", o que faz. Vamos olhar o que o "-o" faz. "-o only". Tá. Mostra apenas processos ou threads que estão atualmente fazendo entrada e saída.
ao invés de mostrar todos os processos ou threads. Tá? Então ele só vai mostrar realmente coisas que estão sendo executadas. Entendeu? Só vai mostrar coisas que realmente estão sendo executadas. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai usar esse comando do iotop aqui para a gente poder fazer a nossa média. A gente precisa fazer um filtro no iotop. A gente precisa pegar essas linhas aqui, ó. A gente precisa pegar essas linhas aqui, ó. Na verdade, a gente precisa pegar esses valores aqui, tá? Esses valores aqui. O número que aparece, às vezes aparece em kbytes por segundo, às vezes aparece em megabytes por segundo, tá? Quando está fazendo leitura. Às vezes aparece em bytes por segundo também, mas os valores em bytes por segundo são descartáveis porque são muito pequenos. A maioria aparece 00. Tá? E quando aparece diferente de 00, aparece 0.01. Então não é alguma coisa que vai influenciar no nosso resultado, não. Então, eu vou usar para o nosso exemplo aqui, esses dois valores aqui, ó, de kbytes, tá? de escrita de disco, ó, disk write e disk write, ó, 106 e 584, tá bom? Só que aí eu vou usar apenas uma dessas linhas para poder fazer a nossa medição. Eu vou usar o actual disk write, tá bom? Vou usar esse actual aqui. Então eu tenho que fazer um filtro pela palavra actual e depois eu preciso fazer um filtro usando uma expressão regular para eu pegar só esses números aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. O script ele vai funcionar dessa forma aqui, ó. Tá? Eu só pulei o seguinte aqui no início do script. Eu preciso fazer com que o meu HD tenha atividade de escrita para poder fazer a leitura. Então eu peguei o mesmo script que foi passado pelo instrutor lá na nossa plataforma, esse aqui, ó, tá vendo? Eu peguei só esse for aqui, que é o que efetivamente faz a criação dos arquivos. Ele fala de criação de 10 arquivos de 100 MB cada. Então é esse arquivo aqui que vai criar cada um dos 10 arquivos de 100 MB. Tá? Ele vai fazer um for de 1 a 10 e para cada iteração do for ele vai criar um arquivo de 100 MB. Beleza, então a gente fez isso aqui, ó. Estamos criando, só que tem uma diferença. A gente jogou todas as saídas do DD para o dev null, para a gente não precisar ficar se preocupando com saída que a gente não quer. E a gente usou esse E comercial aqui no final para que todas as iterações do DD, todas as chamadas do comando DD sejam executadas em segundo plano. Por que isso? Porque isso vai me permitir executar o iotop aqui, ó, enquanto os comandos DD estiverem sendo executados. Tudo bem? Enquanto os comandos DD estiverem sendo executados. Eu botei aqui uma taxa de 20, eu poderia botar 10, eu poderia botar 30, e vai depender da demora com que o seu computador vai executar esses comandos aqui do DD, tá? O interessante é que você coloque o comando time antes do comando DD e faça um teste desse comando aqui apenas, só um, e veja quanto tempo ele vai levar para ser executado. E aí você multiplica isso por 10, tá? E aí você vê mais ou menos, adiciona aqui no "-n" esse tempo, tá? Deu 5 segundos para cada DD, então você sabe que vai demorar no total aí 5 segundos vezes 10, vai demorar 50 segundos para executar todos os DDs, né? Todos os comandos DD. Então você pode botar 55 aqui de repente. Mas é isso aí. É isso que a gente vai fazer. A gente cria os arquivos, e enquanto a criação dos arquivos está sendo feita, a gente vem aqui e usa o iotop, tudo bem? Usando o iotop, a gente vai fazer um grep agora para poder pegar somente isso aqui, ó, do actual. Tá? A gente vai pegar somente isso aqui, só esses números aqui. Então antes aqui a gente vai fazer um outro grep, tá? Na palavra actual. Ok? E aí a gente vai fazer um segundo grep com o "-o" e o "-e" que a gente já conhece. E a gente vai querer buscar esse padrão aqui, ó. Até 3 algarismos, depois um ponto, depois até 2 algarismos, depois um espaço, depois um K ou um M, tá? Pode ser em kbytes ou em megabytes, e depois um barra e um S. Então a gente vai fazer esse padrão, tá? Então eu quero até 3 números. Então eu tenho uma lista de 0 a 9 que pode se repetir
de 0 a 3 vezes. A gente usa as chaves aqui, ó. Vírgula 3 é mínimo 0 e máximo 3. Depois a gente tem um ponto. Lembra que o ponto é escapado quando a gente quer apenas um ponto? Então a gente escapa o ponto com contrabarra e usa um ponto aqui. Depois eu quero, de novo, uma lista de algarismos, só que eu quero que ela se repita 2 vezes só, porque são 2 casas decimais que eu quero. Aqui 2 casas decimais só. Então ela se repete 2 vezes aqui. Tá? Depois eu tenho um espaço aqui. Tem que tomar cuidado com esse espaço, porque é o mesmo espaço que está aqui, ó, no padrão de texto. Tá? A gente tem um espaço. E aí depois a gente tem uma outra lista que a gente vai ter ou a letra M ou a letra K. Que é exatamente aqui, ó, a nossa unidade de medida de dados. Megabytes ou kbytes. Tá? E depois o barra S. A gente vai ter o barra S aqui também. E aí fechou a nossa regex aqui. A gente vai jogar esse resultado todinho para dentro do arquivo taxa.txt. Tá? É isso que a gente vai fazer. Depois a gente vai mandar um comando wait aqui. Por que a gente vai mandar um wait? Porque o restante do script ele só pode continuar depois que esse for aqui e esse iotop já estiverem terminados. Se a gente não terminar e acontecer de ele executar as outras ações, pode dar erro no programa. Tá? Ou erro no programa, ou então pode dar resultados diferentes do que é mesmo. Beleza. Então agora que a gente jogou tudo que é valor de megabytes e kbytes por segundo dentro do arquivo taxa.txt, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que separar o que é de megabytes e a gente tem que separar o que é de kbytes, porque a gente não pode fazer uma conta de média se a gente tem valores com unidades de medida diferentes. Alguns valores estão em megabytes, outros valores estão em kbytes, então a gente precisa separar isso. Eu simplesmente fiz um cat no arquivo taxa.txt, fiz um grep pela palavra m e joguei no arquivo taxa m.txt. E aí eu fiz a mesma coisa para a letra K e joguei no arquivo taxa.k.txt. Então agora a gente tem 2 arquivos, cada um deles contém separadamente os valores medidos de megabytes e os valores medidos de kbytes. Beleza? Então, depois disso, a gente vai fazer uma inicialização de variáveis aqui. A gente vai botar uma variável soma k e outra variável soma m. A gente vai fazer o que? A gente vai somar os valores que estão dentro desses arquivos aqui, ó, taxa k e taxa m.txt. É o início do que a gente precisa para fazer uma média aritmética. Tá? Então eu preciso inicializar isso aqui, porque se eu não inicializar, aqui embaixo nos comandos nas contas, ele dá erro quando eu for usar essa variável soma k aqui. Então eu precisei inicializar com 0 aqui para poder funcionar. Beleza. Então eu vou fazer 2 for. Um for que vai somar todos os valores em kbytes e o outro for que vai somar todos os valores em megabytes. Esses 2 for aqui, eles são iguais, eles fazem exatamente a mesma coisa, só que sendo que um ele usa o arquivo taxa k e o outro ele usa o arquivo taxa m. Tá? Eu vou fazer um for e vou fazer um cat dentro do arquivo taxa m ou taxa k, se for aqui em cima. Eu simplesmente vou fazer um cut -d, utilizando o caractere espaço como delimitador e pegando o que está na primeira coluna, ou seja, à esquerda do espaço, ou seja, só os números. Tá? Porque nos arquivos vai ter só isso aqui, ó. Um número, um ponto flutuante, né? Um número com vírgula, com casas decimais. Depois vai ter um espaço, a letra K ou a letra M. Vai ter um barra e um S. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando um cut usando o espaço como delimitador e eu estou pegando tudo que está à esquerda do espaço, ou seja, no F1, né? Que é a primeira coluna. Então eu estou pegando só os números que vão estar dentro daquele arquivo. Tá? Para cada iteração do for eu vou ter um número e aí eu vou jogar dentro da variável soma k. Nesse caso aqui, eu vou jogar o valor que está nela mesmo, que a princípio é 0, foi inicializado aqui, mais o valor da variável taxa k, que é o que está aqui no for, que vai ser o valor de cada uma das linhas do arquivo taxa k. Tá? Então ele vai passar cada vez fazendo um incremento de valores dentro dessa variável soma k aqui. Quando terminar, a variável soma k vai conter o somatório de todos os valores que tem dentro do arquivo taxa k. E a mesma coisa para o taxa m também. Tudo bem? Agora a gente vai precisar contar quantas leituras foram feitas
quantas leituras o IOTOP fez. Tá? Isso a gente vai usar o word count, é um utilitáriozinho do Linux que tem, com a opção "-l", que vai contar as linhas. As linhas por quê? Porque cada valor desse daqui do IOTOP está em uma linha. Então, se eu contar as linhas, eu estou contando os valores. Tá? Então, eu preciso disso para fazer a média, porque como a média é o somatório dividido pela quantidade, eu vou precisar fazer o somatório. Então, eu vou jogar dentro da variável WordScar, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar tudo que estiver, todo o conteúdo do comando wc-l no arquivo taxa K, sendo que eu vou fazer um filtro aqui usando o grep, que eu quero só os números. Porque se eu fizer um word count normal, quer ver? Olha, eu vou fazer um word count aqui, -l, no arquivo scripts.txt. Olha a saída dele, ó. É um número de linhas, um espaço e o nome do arquivo. Ele repete o nome do arquivo. Então eu não quero isso, eu não quero esse espaço e eu não quero o nome do arquivo, eu quero só um número. Tá? Então eu preciso fazer essa filtragem. Quando eu fizer o word count -l, eu vou fazer um grep e eu quero só número. Ó. Aqui, ó, letra e um mais. Tá vendo? Um mais é porque tem que aparecer um algarismo pelo menos e pode aparecer infinitos algarismos, que vai depender da quantidade de linhas do arquivo que você vai estar fazendo a leitura. Tá? Então a mesma coisa, para o WordScar eu fiz em WordsM. Fiz exatamente a mesma coisa, só mudou aqui o nome do arquivo e o nome da variável. Agora o que eu fiz? Eu peguei a variável words e joguei dentro dela o somatório de WordScar e WordsM, que eu tenho o somatório total de todas as leituras que foram feitas no total, tanto em megabytes quanto em kbytes. Tá? E eu fiz esse somatório usando o utilitário BC, que é a calculadora do Bash. Tá? Por que eu utilizei o BC? Porque o Bash, por padrão, ele não lida com números com vírgula. Ele não pode fazer operações com número com vírgula. Ele só consegue tratar inteiros, né? Trabalhar com inteiros. Então eu precisei jogar um echo. Aí tudo isso daqui do echo eu estou jogando dentro do BC. Ele vai fazer essa conta. Esse scale igual a 2 aqui, ele está dizendo que eu só quero a resposta com duas casas decimais, com apenas duas casas decimais, né? Sempre duas casas decimais, ó. Porque se cair em dízima periódica e eu não tiver isso aqui, ele vai me usar todas as casas decimais que ele puder colocar aí, ele vai colocar. Tá? Então eu estou somando as quantidades das leituras em kbytes e em megabytes e estou jogando dentro da variável word. Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa para a variável soma. Tá? Vou pegar as somas aqui, ó, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar tudo com kbytes. Eu vou transformar o conteúdo dessa soma m aqui para kbytes e eu vou somar com esse conteúdo da variável soma k, que está aqui. Então, mais uma vez, usando o echo, um scale igual a 2, eu vou somar aqui, ó, o soma k, que contém um somatório de todas as leituras em kbytes, e eu vou somar com a variável soma m, que contém a somatória de todas as leituras em megabytes, só que eu multipliquei por 1024, porque eu tenho que fazer isso tudo em kbytes. Então, aqui está em megabytes, eu multiplico por 1024 para transformar em kbytes. E aí eu somo com o soma k e jogo dentro da variável soma. E aí eu vou ter a soma total das leituras em kbytes. Beleza? Aí agora a gente vai ter tudo que a gente precisa para fazer a nossa média. Ok? Aí agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai começar a fazer. A gente vai fazer a nossa média em kbytes. E depois a gente vai fazer a nossa média em megabytes. Tá? Mais uma vez usando o echo para jogar dentro do BC a nossa conta, eu simplesmente pego a variável soma e divido pela variável words, que é o quê? É nada mais que uma média aritmética. Eu pego o somatório e divido pela quantidade que formou esse somatório, certo? Então, o somatório das leituras em kbytes dividido pela quantidade de leituras. Depois, para fazer a média m, eu simplesmente pego a média em kbytes e divido por 1024. Porque se está em kbytes, eu divido por 1024, o resultado é em megabytes, perdão. E aí depois aqui, finalizando, eu faço um echo para mostrar o resultado. A média em kbytes é variável média k.
depois a média em megabytes variável média m. Depois eu removo os arquivos que eu usei, que são os três arquivos taxa, foi o taxa.txt, o taxak.txt e o taxam.txt. E depois eu removo todos os arquivos .test que foram gerados usando o comando dd aqui no for, no início do script. É bom a gente remover, fazer essa limpeza, porque como a gente provavelmente vai executar esse script várias vezes, então ele pode criar esses arquivos várias vezes e pode chegar uma hora de encher o seu HD e tal. Então é bom que sempre ao final de cada execução a gente faça a limpa desses arquivos aí. Bom, então vamos ver ele em execução aqui, né? Esse arquivo, esse script média. É só a gente executar ele. E aguardar um pouquinho. Ele vai começar a gerar os arquivos de 100 megas, ele vai iniciar o IOTOP para fazer as leituras e vai fazer as contas e lá no final ele vai mostrar o resultado para a gente. Vamos aguardar só um pouco aí. Prontinho, tá vendo lá? Ó? A média em kbytes é 26.268.88 e a média em megabytes é 25.65. Se você for fazer uma conversão aí numa calculadora, no Google, você vai ver que é bem preciso mesmo, tá? Então aí a gente tem aí a média da mesma forma que ele pediu. Eu sei que é um script bem grande, tá? Teve um camarada na conferência que ele falou, poxa, mas você está fazendo coisas aí que eu não estou fazendo, eu estou sendo bem mais direto, eu só faço os comandos e tudo mais. Aí eu falei para ele que eu preferi fazer dessa forma porque envolve grande parte dos conhecimentos que a gente teve durante a matéria de Shell Script. Tá? Isso é uma coisa boa para a gente poder fixar os conceitos básicos na nossa mente, porque a gente vai usar até o final do curso Shell Script, entendeu? Então por isso que eu decidi incrementar esses scripts com essas coisas a mais, né? Essas organizações e tudo mais. Beleza, então o último aqui é o brute.ftp.sh, que é o exercício 26 da lista 4 de Shell Script. Beleza? Esse exercício ele pede o seguinte, ele pede para que a gente pegue o arquivo Pandora, que é disponibilizado lá no portal, que é esse arquivo aqui, ó, tá? Ele vem 4 linhas aqui. Esse arquivo Pandora, ele contém 4 nomes de usuários e 4 senhas, tá? Aqui, ó, Berger, João, José e Rafael. As senhas deles são essa password, essa aqui, ó, senha forte, José Maria 9977 e essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exclamação. Beleza? Então ele pede que a gente remova desse arquivo os usuários e as senhas e coloque em arquivos diferentes, um arquivo para os usuários e um arquivo para as senhas. Depois disso ele pede que a gente faça uma força bruta no servidor FTP, para poder tentar uma conexão e tentar baixar o arquivo segredo.txt. Tá? Eu não tenho um servidor FTP montado aqui, tá bom? Para poder fazer o teste, mas eu tenho plena certeza de que funciona desse jeito aqui. Tenho plena certeza de que vai funcionar de boa. Se vocês quiserem depois testar em algum servidor FTP, vocês fiquem à vontade que vocês conseguem. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar os usuários. Tá? Eu dei um cat no arquivo Pandora, joguei num pipe usando o cut-d e o 2 pontos como delimitador e pegando a primeira coluna antes do 2 pontos. Ou seja, são todos os usuários. Tá? O primeiro 2 pontos é esse aqui. Então tudo que tiver na primeira aparição antes do 2 pontos vai ser nome de usuário. Então eu jogo isso tudo para dentro do arquivo usuários.txt. Depois eu faço a mesma coisa para as senhas, só que o nosso filtro aqui vai ser diferente do que foi para o usuário, porque as senhas estão lá no final, tá? Eu vi o seguinte aqui, eu percebi que as senhas elas estão entre o caractere cifrão e entre o caractere 2 pontos, tá? Então a gente pode fazer o uso disso para usar na nossa regex aqui. Então eu fiz um grep -O, -E maiúsculo, tá? E aqui eu quero tudo que comece com cifrão,
está escapado aqui, porque o cifrão ele é um metacaractere, tá? Então, quero tudo que tem o cifrão aqui nessa posição. Logo depois do cifrão, eu quero que contenha eu quero que tenha como opções esses caracteres aqui, ou seja, eu botei uma lista, e nessa lista pode conter exclamação, número, letra minúscula, letra maiúscula, traço ou underline. E isso usando o mais. Significa que eu preciso ter pelo menos uma aparição de um caractere nessa lista, mas eu posso ter quantas forem, infinitamente para cima. Tá? Então, no mínimo uma e infinitamente para cima. Ok? Usar o mais aqui é a mesma coisa que eu usar chaves aqui e colocar um vírgula. Tá? É a mesma coisa que o mais. É uma repetição da lista, onde eu tenho que ter uma aparição no mínimo e eu posso ter um máximo infinito de aparições. Só que o caractere mais ele é mais simples, né? Então eu ponho um caractere mais aqui e eu consigo diminuir um pouquinho a minha regex. E logo depois disso, desses caracteres, eu tenho o 2 pontos, que é o último delimitador da nossa senha. Então eu tenho aqui o cifrão. Eu tenho vários caracteres aqui, que são eles determinados por essa lista. E depois eu tenho 2 pontos. Tá? Você pode perceber que esse padrão aqui, ele só aparece em senhas. Só aparece em senhas. Então, se você for executar esse comando aqui, se você for executar esse comando, você vai ver que ele só vai pegar as senhas. Mas ele vai pegar o cifrão também e o 2 pontos também. E aí a gente precisa tratar isso. De remover esse cifrão e esses 2 pontos. E a gente usa o tr-d para isso. Entre aspas aqui a gente joga cifrão e 2 pontos. Então ele vai remover todos esses caracteres, cifrão e 2 pontos. Então se a gente for usar agora aqui, olha lá. A gente tem uma saída certinha só com as senhas. Certo? Beleza. A gente vai jogar isso tudo para dentro do arquivo senhas.txt. Vai conter aí 4 senhas também. Depois disso a gente vai fazer 2 for, um dentro do outro, para a gente poder pegar um usuário e para cada usuário a gente tentar todas as senhas que tiverem dentro do arquivo senhas.txt. Então faço um for, num cat no arquivo usuários.txt e aí para cada usuário desse eu vou fazer uma passagem com a senha. Peguei o primeiro usuário, então vou tentar todas as senhas com esse primeiro usuário. Tá? Acabou todas as senhas, eu volto para esse for aqui e pego o segundo usuário. Aí eu tento todas as 4 senhas de novo com o segundo usuário. E por aí vai. Né? E aí eu tento fazer o wget aqui. O wget a sintaxe é essa, ftp : aí aqui eu tenho usuário, 2 pontos e senha, referenciados por essas variáveis aqui, o sr e pass. Tá? Que vai ser cada iteração cada linha dos nossos arquivos aqui, tá? @ o IP, esse IP aqui obviamente não é válido, eu só coloquei aqui para exemplificar, / o arquivo que você quer pegar. No caso do exercício é o segredo.txt. E aí eu fecho o segundo for e depois eu fecho o primeiro for. E é isso aí. Se vocês tiverem algum servidor FTP, vocês podem tentar fazer o uso desse scriptzinho que vocês conseguem baixar os arquivos que vocês quiserem. É só modificar aqui, tá? Ou então, vocês podem fazer também, passar o IP e o arquivo que vocês querem baixar por linha de comando, por argumento. E aí aqui vai ter, por exemplo, aqui uma variável IP. E aqui vai ter, por exemplo, a variável file. Tá? E aí aqui na hora que você for fazer a chamada, você vai chamar o ./brute force e aí depois você vai botar o IP 10.10.10.10 e espaço segredo.txt. Com isso daí você consegue fazer o script funcionar para vários servidores diferentes, vários arquivos diferentes que você quiser, entendeu? Dá para você fazer dessa forma aí também, passando por linha de comando. Só que se você botar aqui essas variáveis personalizadas, né? Aí aqui em cima você vai ter que fazer um tratamento. Igual eu fiz aqui no arquivo de search file, lá, tem que fazer um tratamentozinho desse aqui.
Ou então, se você não quiser fazer tratamento nenhum, também não tem problema. Você coloca o cifrão 1 aqui, que é o primeiro argumento, e o cifrão 2 aqui, que é o segundo argumento. Também dá para você fazer da mesma forma. Beleza? Então, esse aí a gente fecha o terceiro script que eu passei. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha dado para ajudar vocês aí, pelo menos um pouco, dar uma clareada aí na hora da prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa mais, vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu respondo, eu ajudo se eu conseguir. Beleza? Então, valeu, abraço.